Um conselho que vai salvar a tua vida e vai fazer você evoluir em todas as áreas. Mantenha o foco. Sejam bem-vindos, eu me chamo Poliana, eu sou especialista em programação neurolinguística, ou PNL. Aqui a gente fala sobre neurociência, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, já deixa o seu comentário e já compartilha com os amigos. Vamos ao vídeo. Em um mundo repleto de distrações, se manter focado é uma das tarefas mais difíceis. A exceção é justamente se manter concentrado. A regra é você fugir disso e entender que um contexto atual pede cada vez mais que você desvie o caminho do foco. É muito difícil você se manter concentrado e focado em tarefas simples no dia a dia, porque tudo é um parque de diversões. Tudo te leva a você se distrair. Tudo, praticamente tudo. Um dos motivos principais é esse aqui, ó, celular. O celular, ele foi feito justamente para tirar teu foco. Ele foi programado as redes sociais para tirar teu foco e tua concentração de você mesmo. Sabe quando você começa a rolar o feed e você tem a sensação de que você quer sair, mas você não consegue? Você está sempre querendo ver o novo post, a nova fofoca, uma nova notificação. Tudo vai fazendo você se distrair. E ao mesmo tempo você vai perdendo o foco de você mesmo. Você vai deixando de fazer coisas principais, coisas importantes, coisas urgentes, porque você está presa no celular, que foi programado justamente para isso. Outra questão é que você precisa aprender como fazer para você não se perder em meio a tantas distrações. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um objetivo, é ter um propósito. Quando a gente tem um objetivo concreto, a gente não se distrai à toa. A gente olha para frente, a gente não olha para o lado. E como fazer isso, Poliana? Simples, eu tô aqui para te ajudar. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo, de maneira simples e fácil, para você se manter focado, ou melhor, hiperfocado, no só em assuntos que realmente importam e que são urgentes para a tua vida, que vai fazer você ir para o próximo nível. Como eu falei para vocês, celular ele é uma das maiores distrações que existe atualmente. Existem várias outras, pessoas vazias, streams, redes sociais, internet, séries, videogame, tantas outras coisas para tirar nossa atenção, mas a principal é justamente o celular. Quando você acordar pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é não olhar as notificações. Sim, é não olhar. Não olha. Nada é tão urgente quanto você. Você vai acordar, você vai tomar um banho, você vai escovar os dentes, você vai agradecer a Deus por mais um dia, você vai tomar um belo café da manhã, você vai treinar. Se você não treina pela manhã, se organiza para trabalhar, deixa o telefone desligado. Nada é tão urgente quanto você. Quando você fizer todas as coisas importantes, aí você liga teu telefone, você coloca ali as notificações, mas não faz isso logo de cara. Muitas pessoas mal botam o pé fora da cama, já começa a ver ali as notificações, colocando esses estímulos para o cérebro. E isso diz muito do seu dia. Você vai perdendo o foco das coisas principais, você vai perdendo o foco de você mesmo, porque você vai deixando de se priorizar e vai priorizando os outros. A partir do momento que você fica olhando as notificações, você não está se priorizando. Você primeiro tem que se priorizar. Primeiro você tem que se valorizar, se amar. É isso que você precisa fazer para você manter o foco. Essa é uma das primeiras coisas que você precisa fazer. Isso também serve para quando você for dormir. Quando você for dormir, o sono é sagrado. A gente muitas vezes negligencia o sono. Dorme 6 horinhas, 5 horinhas, não faça isso. O adulto ele precisa dormir em média 7, 8 horas por dia. Muitas vezes a gente não consegue, porque é tanta correria na vida que a gente não consegue dormir bem. Não negocie o seu sono, não negligencie seu sono. Durma. Se você não conseguir dormir aí 8 horas, durma pelo menos 7 horas por dia, é importante. Priorize seu sono, seu cérebro precisa de descanso. Então não olhe também notificações. Chegou a hora de dormir é sagrada. Desativa as notificações, desliga o celular, não leva nem para o quarto para você não ficar olhando. Se desliga, se desconecta e vai dormir. Isso é necessário para você manter o foco de você mesmo. Não se distraia. O telefone foi feito para você se distrair o tempo todo. E quando a gente decide ir contra isso, a gente consegue tomar o controle da nossa própria vida. Não é o outro que controla a gente, é a gente que controla nós mesmos.
O celular não pode controlar você. Eu trabalho com conteúdo há mais de 10 anos, mas eu sempre faço isso. O que é importante, o que é necessário hoje, por exemplo, eu crio conteúdo. Estou criando conteúdo aqui para você. Mas existem meus momentos. Eu estou conversando com você, depois eu desativo tudo e vou me concentrar em outras coisas. Minha vida, ela não é. Eu vivo das redes sociais, eu trabalho com conteúdo, mas a minha vida não é só isso. Eu tenho uma vida fora isso. E isso é importante a gente preservar. A gente não pode ficar o tempo todo olhando, focando demais em coisas, porque termina você perdendo o foco principal, que é você mesmo. Você não pode se distrair a ponto de você se perder, de você deixar de fazer coisas importantes no seu dia a dia, porque você está o tempo todo nas redes sociais, na internet, olhando séries, e não está focando na principal função, na principal coisa, que é você. Segunda questão, aprenda a dizer não. O não é libertador. Eu sei que a gente foi ensinado a sempre dizer sim, principalmente a gente que é mulher, a gente está sempre dizendo sim, porque a gente tem receio do que o outro fique chateado, que fique magoado, né? A gente não quer ficar ali meio, sabe? A gente fica ali meio pisando em ovos. É não e pronto. Quando você diz não, você diz sim para você. A gente fica o tempo todo ali querendo dizer não e não consegue, porque a gente foi educada para dizer o tempo todo sim, sim, quando a gente não está afim. Por exemplo, acontece de ter uma reunião, você está ocupado e a pessoa chega, tem 5 minutinhos? Gente, pelo amor de Deus, nunca é 5 minutinhos, é sempre mais do que 5 minutinhos. E aí você perde o foco. Perdeu o foco mais uma vez, porque você se distraiu. Se é algo importante e urgente, você vai dizer não. Pode ser não agora, no momento não, se você preferir uma resposta. Eu sempre digo não de cara. A pessoa chega para mim, eu tenho algo tão importante para fazer, eu vou dizer não, não dá. E não vou. Não precisa você ficar se justificando. Se a pessoa ela ficar chateada, é porque ela não tem empatia. Então não vale a pena você ficar estressada por conta disso, mas você precisa se priorizar. Ah, mas eu vou ter que dizer não para todo mundo? Sim, você vai ter que dizer não para todo mundo. Quando você está fazendo determinado projeto na sua vida, você está ocupada, você está estudando, você está trabalhando, você não vai querer ir, você não pode ir, você vai dizer não. É libertador. O não é uma palavra tão simples, mas ela vai te trazer grandes possibilidades para a sua vida que você vai se libertar. Não precisa você justificar o não. A gente é adulto. O adulto não precisa ficar justificando. Não, porque eu não vou poder, porque tal. Não, é não e pronto. Isso vai fazer você manter o seu foco. É tão simples. A gente é que é complexo. E se o outro não entender, gente, é problema do outro. A gente tem que ter essa inteligência emocional, a gente tem que ter essa maturidade de dizer: tudo bem se o outro não entender, eu vou me priorizar. Você não pode fazer um projeto, e às vezes a gente sai pegando vários projetos, a gente não consegue dar conta, simplesmente porque a gente não consegue dizer não. Algo tão simples do dia a dia. E muitas vezes é tão complexo o ser humano falar não. Você está ali ocupado, está estudando para uma prova que vai ser importante para a tua vida, e aí o fulano te chama para sair e você não quer, mas você termina indo para o outro não ficar chateado. E você chega no lugar e você se sente perdido porque você não queria estar ali, mas você foi para o outro não ficar decepcionado, magoado com você. Pelo amor de Deus, gente. A moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Você não pode desperdiçar seu tempo com coisas irrelevantes. Se você não está afim de fazer, você não vai fazer. Você não é obrigado. E as pessoas têm que entender. E se as pessoas não querem entender, é problema delas. Mas você não pode sacrificar a sua vida em prol do outro. Porque o outro nem sacrificaria a vida dele em prol de você. Então a gente precisa manter o foco das coisas principais da nossa vida. A gente precisa manter o foco das coisas que são importantes na nossa vida. Parar de perder tempo à toa. Terceiro ponto que eu quero dizer para vocês: tenha uma agenda. Eu sempre falo aqui nos vídeos, tenha uma agenda, anote as coisas. Eu tenho mania de anotar, eu gosto de fazer anotações, amo fazer anotações, isso me dá um norte para onde eu quero ir. Então eu sempre tenho aqui uma agenda. Pode ser qualquer agenda. Pega uma agenda e sai anotando tudo que você precisa.
O que é que você precisa fazer durante o dia? Anota. O que você precisa fazer durante a semana, durante o mês? Anota tudo. Pega uma agenda, faz isso, anota mesmo, escreve. Manda esse estímulo para o teu cérebro. Tem gente que gosta de fazer bloco de notas. Eu prefiro anotar num caderno ou numa agenda. Eu sempre, todo ano, virou o ano, eu saio comprando uma agenda. Anota tudo. Anota o que você vai fazer para a semana. Por exemplo, eu anoto, vou criar conteúdo para o canal do YouTube. Vou criar o podcast, vou criar um assunto no podcast, no Spotify. Vou criar um artigo. Vou para aula de inglês. Então, anota tudo. Anota o que você vai fazer e respeita isso. É como se fosse uma meta que você vai fazer durante o dia, você vai organizar tudo direitinho lá, tudo programado que você vai fazer e cumpre isso. O compromisso é com você, não é com o universo, não é com o mundo, é com você. Anota o que você precisa fazer, mantenha teu foco. A gente não pode perder o foco principal da nossa vida. A gente precisa de um propósito. Lembra de Alice? Qualquer caminho serve. Não, não é qualquer caminho serve. Deixa a minha vida me levar e a vida vai te levar para lugar nenhum. Você vai ficar estagnado, vai passar anos e mais anos e anos e mais anos. Traz o foco para a tua vida. Qual é o teu propósito? O ano ele vai passar do mesmo jeito. E por que não passar do jeito que você quer? Mantenha o foco. O foco ele vai te levar para o próximo nível. Para de se distrair à toa com séries. Não estou dizendo aqui para você não ver séries, eu amo séries. Mas assim, existem momentos para você ver séries e existem momentos para você não ver, para você focar nas suas coisas importantes. Quando sobrar um tempo, aí você dá uma olhada. Você não precisa passar madrugada dentro vendo séries se você poderia estar fazendo, estudando para um projeto que você tanto quer para a tua vida. As pessoas, elas ficam estagnadas porque elas sempre estão causando estímulos para o cérebro de algo que, depois eu faço, tem tempo, não agora, ainda tem tempo. O ano começou agora, o ano começou. O ano não começa depois do carnaval, o ano começa no dia 1 de janeiro. Essa conversa de que o ano só começa depois do carnaval é um dos pensamentos mais medíocres que alguém pode ter. O ano começa desde o dia 1 de janeiro. É foco total no que você precisa fazer. A nossa mente, ela vai nos sabotar o tempo todo, ela vai querer zona de conforto, ela não vai querer estímulo. E você começa a desafiar o seu cérebro quando você diz: não, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu quero mudar a minha vida. Para você mudar a sua vida e ir para o próximo passo, você precisa entender que você precisa ter foco. Se você não tem foco, a sua vida vai ficar estagnada, vai entrar ano após ano e você vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque você não se mobiliza, você não procura um progresso para a sua vida, você simplesmente vai deixando a vida passar, achando que sempre vai ter tempo. E o tempo é muito escasso, gente, a vida é muito curta. A gente não pode parar para ficar pensando se vai dar tempo ou não. A gente tem que fazer agora. Agora é o momento, a gente tem que ter esse senso de urgência. A gente tem que ter respeito pela nossa própria vida. E o que eu digo a você, para a gente ter um ano incrível, para a gente ter uma vida que a gente tanto deseja, a gente precisa ter foco, fome de vencer. Se você não tiver, você fica estagnado a vida toda. Tantas pessoas talentosas que a gente conhece por aí, são pessoas que ficam estagnadas porque elas não têm foco, elas se distraem por tudo. E o mundo é repleto de distrações para tirar o nosso foco principal. Esse ano, por exemplo, é um banquete cheio de distrações para você se distrair com tudo. Carnaval, com Copa, com eleição, tudo é para você se distrair. E quando você decide ir contra isso, a vida ela leva você para um outro nível. Então vamos manter o foco de nós mesmos. O que você precisa fazer para sua vida dar uma guinada? É agora ou nunca. Faz.